O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querida Irmandade, quem se sente, chamemos um hino. 167. Mais alguém pediu? 290. Vamos cantar o hino 167 e depois o hino 290. Hino 167. Podemos sentar. Vamos cantar, querida Irmandade, o hino 290, hino 290.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem se sente, querida irmandade, chamemos o hino para oração. 4. Foi pedido 9 também? Vamos cantar o 9 e depois a gente canta o 4, tá bom? Hino 9. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Às vezes a comunhão, irmãos, do hino, a vontade é que tivesse uns 10 versos, né? Glória a Deus. Quando a gente entrega nossa vida ao Senhor, o Senhor, através dos hinos, já começa a visitar o nosso coração, não é verdade? E agora nós estamos num momento muito importante, irmãos, querida Irmandade, que é o momento que nós iremos aos pés do Senhor em oração. Quem passou pela portaria pediu que fosse anotado por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, família, testemunhados também da graça do Senhor. Também temos pedidos pela Débora Guimarães, acidentados, pela Senira, orações por causa, pela Sandra Regina, oração por tribulação. Eu peço oração à Irmandade, que amanhã, se o Senhor der a graça, estaremos fazendo uma viagem junto a eu e a minha família, e desejamos que o Senhor nos guarde na ida, na permanência e na volta também. Irmão Edson, sobrinho do Edson, Augusto, sobrinho do Edson, câncer, pede as nossas orações. Também ontem eu estive num encontro, na verdade eu fui levar meu filho numa aula, uma moça pediu que nós orássemos pelo pai dela, não sei o nome do pai dela, mas pediu que orássemos também porque ele está com suspeita de tumores no corpo e pede a oração da igreja. Hoje pediram oração para a igreja também, para uma criança, acho que câncer no olho, uma situação bem terrível que pedem as nossas orações. O Augusto, a Sandra, a Senira, a Débora Guimarães, a nossa querida Irmandade que nos acompanha através da internet. Irmão André, irmão, pode orar pela igreja? Os pedidos particulares nossos, que nós temos feito na presença do Senhor, iremos confiar todos esses pedidos nas mãos do nosso Senhor. Ele é poderoso para entregar aquilo que nós temos chorado, aquilo que nós temos clamado, porque o Senhor é poderoso para fazer obras maiores do que aquelas que nós imaginamos. E, queridos irmãos, nós oramos recentemente por duas crianças, Luiz Fernando e Luiz Henrique, que sofrem da enfermidade de fibrose cística. Oramos porque eles precisariam ser internados. Falei com o pai dessas crianças ontem, ele agradeceu as orações, porque as crianças estão com plena saúde também. Não, irmãos, não é a oração só da CCA, é a oração do pai, é a oração da mãe, é a oração da igreja, é a oração da nossa Irmandade, porque o Senhor ouve as nossas orações, não é verdade? Juntos, em comunhão, busquemos a face do nosso Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia, aleluia, eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos com os nossos joelhos prostrados na tua presença, para te agradecer, primeiramente, Senhor, por mais um dia de vida que tem dado a cada um de nós, de estarmos, Senhor, mais uma vez dentro da tua casa, para engrandecer e louvar o teu santo e eterno nome.
porque Tu, Senhor, é um Deus maravilhoso, um Deus tão poderoso, cheio de tanta misericórdia, com tanto amor para nos dar, Senhor, que mais uma vez, neste dia, Senhor, Tu tem nos alcançado com esta misericórdia e tem dado para nós mais um dia na face desta terra. E a nossa alma se alegra com a Tua presença, Senhor. A nossa alma Te bendiz, Senhor, porque Tu és santo, 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 3 vezes santo, Senhor. E o Teu nome, Senhor, será glorificado pela nossa boca por toda a eternidade, Senhor. Quanto tempo nós existirmos, a nossa boca, Senhor, será para Te dar glória, glória, glória. Louvado seja o Teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, para os séculos dos séculos. Eterno Deus e Pai, Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício da cruz, por ter nos oferecido a salvação da nossa alma. É um projeto sobre a nossa vida, mas nos faz firmes e perseverantes a cada dia, Senhor. Que o nosso maior desejo é ver a Tua face como ela é, poder morar no reino da Tua glória, cantar contigo o hino que nunca foi cantado, Senhor, e viver juntamente com os anjos do céu, para toda a eternidade, Senhor. Os anjos, Senhor, que escondem de Ti a Tua face, os pés e as mãos, e a todo tempo falam glória, 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 aleluia, 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 Senhor. Esse é o nosso desejo, entrar no reino da Tua glória, Senhor, morar contigo por toda a eternidade, Senhor, pelo amor do Teu nome. Para isso, Senhor, nos guarda, nos limpa, nos purifica a cada dia, Senhor. Faz nós vasos na Tua presença, enche a nossa alma com o fogo celeste, Senhor. Queima toda a impureza da nossa alma, e para isso nós vamos te pedir agora, Senhor, com os nossos joelhos no chão e a nossa face voltada aos Teus pés. Nos perdoa, Senhor, pelo amor do Teu nome, das nossas imperfeições, dos nossos erros, Senhor. Nós falamos tanta coisa que não Te agrada, Senhor, que nós não somos nem merecedor da Tua misericórdia, mas certo é, Senhor, se Tu não nos abraçasse, o nosso inimigo nos engoliria vivo, Senhor. Se estamos aqui é porque Tu nos amas, Senhor, e nós, Senhor, numa só voz queremos Te dizer: nós Te amamos, Senhor, de um puro e sincero coração. Eterno Deus e Pai, estamos aqui porque precisamos de Ti, Senhor, e sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nas minhas mãos aqui, Senhor, tem um papel com tantos pedidos de oração, Senhor. Quem somos nós a não ser os Teus servos? Mas nós temos uma ligação contigo direto no céu, Senhor. Que temos, Senhor, por direito de ser chamados filhos Teus, Senhor. Esse, Senhor, é um direito que Jesus Cristo nos deu quando, Senhor, foi oferecido no sacrifício da cruz, lavando e perdoando os nossos pecados, Senhor. E sendo Seus filhos, podemos Te pedir: Pai, nos abençoa, Senhor, pelo amor do Teu nome. Unge a nossa boca, unge as nossas mãos, Senhor, para que hoje, Senhor, nós podemos dizer assim: Senhor, afasta de nós essas dores, estas enfermidades, o desemprego, Senhor, a fome, esta doença tão terrível que assola a humanidade, o mundo, Senhor. Nós estamos aqui, lançados aos Teus pés agora neste momento. Nos ajuda, Senhor, e se for o tempo certo, Senhor, liberta cada um, Senhor, pelo amor do Teu santo nome. E vamos Te pedir assim, Senhor,
Senhor, se não for a hora, dá-nos paciência para esperar pela tua misericórdia. Faça cumprir sobre nós a tua palavra, Senhor. Porquanto, Senhor, tu nos chamaste para ser cidadão do céu, Senhor, e o cidadão marcha, mesmo que a prova seja dura, Senhor, mesmo que o desemprego nos assole, Senhor, mesmo que a nossa carne sofra com as doenças, Senhor, que assolam o mundo, mas nós somos chamados de cidadãos do céu. Certo é, Senhor, somos peregrinos aqui, Senhor, em terra estranha nós estamos, a nossa pátria não é aqui, Senhor, então nos dê força para suportar o mundo, Senhor, como Cristo nos ensinou, sendo a luz do mundo e a sal da terra, pelo amor do teu nome, Senhor. Eterno Deus e Pai, temos alguns pedidos de oração a te apresentar, Senhor, alguns por especiais, Senhor. O irmão Saulo mencionou esse nosso irmão com câncer, Senhor. São tantos, Senhor. Nós vemos a live, os comentários, quantos pedidos, Senhor. Tribulações, são tantos, Senhor. A enfermidade é que encheu todo o quadro. Viagem, acidentado, família, então, Senhor. Testemunhado, Senhor. Estamos agora colocando numa bandeja nas mãos do anjo, Senhor, e neste momento nós sabemos na hora do teu Filho Jesus Cristo, e dela vai sair virtude, em nome do Senhor Jesus, Senhor, e nós cremos de alma, Senhor, que uma grande obra tu fará na nossa vida. Eterno Deus e Pai, precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua palavra. Sem ti nós não somos nada. Os conselhos da tua palavra, Senhor, nos ensina como melhor te servir a cada dia. Nos admoesta, acalenta a nossa alma, Senhor. Consola os abatidos, Senhor. Dá à viúva, Senhor, o que ela precisa. Supre a nossa necessidade. Te imploramos, Senhor, a comunhão desse ministério, na comunhão desta igreja, com a comunhão dessa irmandade. Senhor, manda do céu a tua santa e poderosa palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Quem sabe nós não vamos receber das tuas mãos hoje ainda nesta igreja dons do céu, Senhor. Começou tão bonito, Senhor, e se apraz aos teus olhos, Senhor. Sela almas com a tua promessa. Glória ao teu nome, Senhor. Tudo nós te pedimos, já te agradecemos, com rendimentos de graça que esperamos receber das tuas mãos. Jesus Cristo, teu Filho, que vive para todo sempre. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória ao Criador, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória ao Senhor. Glória ao Criador, aleluia. Nesta mesma comunhão, querida igreja, vamos cantar o hino número 4.
Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem, querida igreja, este é o momento que nós temos para pagar os votos que tenhamos feito na presença do Senhor, contar as graças alcançadas das mãos do Criador também. Estamos na liberdade dos testemunhos. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. 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 Estão todos em paz, irmãos? As irmãs. Glória a Deus. Glória a Deus. Também agradeço a Deus que por esses dias eu fiz um voto ao Senhor por um momento de aflição que nós passamos na família. E eu fui aos pés do Senhor, fiz um voto que o Senhor fosse conosco. Agradeceria o nome dEle. Sou grato a Deus que o Senhor não viu as nossas faltas, mas veio ao nosso encontro. Também fiz um voto por algum movimento de enfermidade que esteve na nossa casa, com os nossos filhos nos últimos dias, mas também agradeço ao Senhor que passou, estão todos bem e o nome de Deus está sendo glorificado. Não temos palavra, irmãos, para agradecer os bens, as bênçãos alcançadas das mãos do Senhor, porque mesmo nós sendo fracos, o Senhor nunca nos deixou, nunca nos desamparou também. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem nos feito. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Se estão todos em paz, irmãos, dos anúncios que temos para fazer é convidar a igreja para estar às segundas-feiras nesta congregação às 19 horas, que há reunião de oração. Se você gosta de orar, se você sente prazer em orar, tem facilidade de vir à igreja, sente-se de vir à igreja, boa coisa é. Se você tem alguma necessidade, precisa da ajuda da Irmandade para orar pela tua necessidade, ou você tem alguma necessidade que você quer orar por aquela causa, por outra pessoa, é um dia que a igreja está aqui, os obreiros e obreiras, as irmãs estão aqui para orar junto da Irmandade. Tá certo, irmã Mara? É isso. Também os cultos acontecem online de segunda a sábado às 10, 14 e 20 horas e aos domingos 10, 14, 18 e 30, sendo que aos sábados 10 da manhã é um culto especial só para as irmãs e às 20 horas só para os jovens. Tá certo, irmão Léo? Tá. Então, a partir do dia 4 vai ter culto às 16 horas para os jovens. Glória a Deus. Também aos domingos temos aula de música às 8 horas nesta congregação. Todos são convidados a aprender a música. Não é cobrado nada, tem que vir com vontade, com paciência, que aqui tem amor, tem paciência e junto vão sair músicos e musicistas para louvor e honra ao Senhor. É isso, irmão André? E os cultos presenciais, a Irmandade podendo participar, boa coisa é. A maior parte da nossa Irmandade está vacinada. Quem já participou, fez a primeira dose da vacina, boa coisa é fazer a segunda. Não deixe de fazer esse procedimento de saúde pública, utilidade pública também. Também, irmãos, mesmo vacinados, queríamos reforçar que a Irmandade não deixe de fazer os protocolos de segurança. Tem chegado ao nosso conhecimento que de algumas situações não muito agradáveis, mesmo com quem tomou vacina, temos que tomar a vacina, mas precisamos também manter a atenção para que o Senhor passe de nós esse cálice, mas ainda é um vírus novo, que parece que ele tem mutação e ninguém consegue entender direito.
Então, estar sempre asseado, com a mão limpa, evitar aglomerações, evitar falar muito perto sem utilização de máscaras, evitar abraços muito afetuosos, porque é o tempo que nós estamos vivendo e devemos tomar precaução, não é isso? Da mesa do amor, quem vem à igreja, podendo trazer alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, boa coisa é, porque sempre temos atendimento para fazer a nossa irmandade menos favorecida. Nos demais, irmãos, nos demais assuntos, a igreja conhecedora. Um assunto, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito politizado e deve haver uma aceleração de hostilidade daqui até o ano que vem. Vamos viver tempos de muito conflito. E hoje eu estive numa mesa que tinha uma pessoa que defende com unhas e dentes um líder do nosso país e outro que era contra com unhas e dentes o líder do nosso país. Os dois apresentaram razões. E ali é uma confusão, porque você tem que tirar o foco daquele conflito, porque senão as pessoas acabam perdendo a amizade, acabam perdendo o relacionamento, e por quem nós estamos brigando, nem sabem da nossa existência. Então vamos evitar discutir e entrar em conflito por causa de assuntos que não estão nas nossas mãos. Vamos, no tempo certo, fazer o nosso voto. Vai ser apresentados os candidatos no tempo certo. A eleição é só ano que vem. Vamos exercer a democracia, exercer o nosso direito de cidadão, exercer a sua posição, é bom, é justo, mas não entre em conflito. Porque às vezes a gente não sabe tudo e quem fala também não sabe muita coisa, e aí a gente acaba discutindo, perde a amizade, as famílias se separam de besteira. Tá bom esse conselho, irmãos? Então, não havendo mais anúncios, o irmão Bruno sabe que quando eu começo a falar não paro, e ele fica bravo comigo. Quem se sente, chamemos outro hino para a palavra. 162, hino 162.
Fiquemos nessa comunhão, aguardando a palavra, que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória. Os irmãos músicos têm a palavra. Os irmãos Jacques têm a palavra, Paulo. Irmão Saulo, irmão Cleitinho, irmão André. Os meninos têm a palavra. Não, estão em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, no Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Iremos ler a partir do verso 1. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet ou que não tenham a Bíblia, convidamos que prestem bastante atenção na leitura para que tenham a interpretação do texto. Lucas 16. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te, já escreve 50. Disse, pois, a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são os mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, este é um capítulo muito conhecido, uma parábola muito conhecida, que foi transcrito por Lucas, um médico, apóstolo, que não conheceu o Senhor Jesus, mas creu que ele era o Cristo, Filho de Deus, pela anunciação segundo Paulo. E Paulo, já ao final da vida, convidou, instruiu Lucas que ele voltasse no caminho onde houve a peregrinação do Senhor, onde houve o trabalho do Senhor Jesus na terra, e fizesse uma coletânea dos milagres, de tudo aquilo que ele pudesse ter certeza, que ele tivesse testemunho veraz de que havia sido procedido conforme a manifestação do Senhor Jesus na terra. Nesse capítulo, ele se divide em duas partes. Na primeira parte, ele fala a respeito de um homem rico que foi enganado pelo seu subordinado, e depois, na segunda parte, ele faz uma outra parábola a respeito de um homem rico que não cuidou de olhar para os mais necessitados
e aquele que era uma pessoa doente, que ficava na porta do palácio dele, não recebeu nenhum cuidado, os dois morreram, o pobre alcançou o seio de Abraão, e aquele rico, que só pensava nas coisas do dia a dia, do cotidiano, que não se preocupou em cuidar e olhar para o próximo, para o irmão, sofreu a pena eterna. E a palavra do Senhor, irmãos, muitas das vezes, quando lemos, temos uma interpretação a respeito de punição do servo ou a punição do rico, mas a palavra do Senhor não fala de status social, a palavra do Senhor, ela fala sobre alma, sobre comportamento, sobre como nós nos comportamos diante da vida e diante de Deus, diante dos nossos irmãos. E a palavra do Senhor hoje, irmãos, o Senhor nos desperta, relato do médico Lucas, a respeito desta passagem onde existia uma estrutura, existia um fluxo positivo, o homem tinha funcionários, tinha mordomo, e ele percebe-se pela leitura da palavra que aquele mordomo começou a ser infiel e começou a roubar a benção do seu senhor. E o Senhor, irmãos, faz essa parábola e a anunciação da inspiração do Senhor para nós nessa noite é que ainda que estejam drenando a tua benção, o Senhor vai colocar um pare nessa situação. Às vezes o Senhor permite, irmãos, que passemos por algumas necessidades, mas hoje alguma necessidade há nessa igreja, dentro do templo, nossos irmãos na internet, que, irmãos, tudo tem um tempo de parar. E hoje o Senhor determina que alguém, ou toda a igreja, que o Senhor cumpra essa palavra na minha vida, que nós paremos de perder, irmãos. Hoje está determinado, hoje o Senhor colocou uma pedra, o Senhor coloca uma tampa, mas vai parar de drenar a tua benção. E aqui a palavra do Senhor, irmãos, fala a respeito da fidelidade, porque esse mordomo foi infiel. E se ele foi infiel, roubando aos poucos o seu senhor, depois que ele saiu, que ele perdeu a posição que ele tinha, ele continuou roubando ele porque ele tinha a confiança do seu senhor. Ele ia de casa em casa, de devedor em devedor, ele ia trocando a dívida. Ele trocava uma dívida grande por uma menor em troca de benefícios. Benefícios de pouso, benefícios de alimentos, benefícios de alguma honra. E ele continuou enganando o seu senhor. Isso aqui não é um fato que está escrito como que tenha ocorrido na realidade, mas é uma anedota, é uma parábola, é uma história. O Senhor Jesus, os ensinos do Senhor, ele se deu muito através de contos, de histórias, de exemplos. Assim como nós ensinamos as crianças na nossa casa, através de histórias, assim o Senhor também fez essa admoestação dessa maneira, porque era comum àquele povo. E aqui ele fala sobre fidelidade, irmãos. Como que pode você dar a confiança para uma pessoa que ela engana no pouco? Ela mente, ela rouba, ela faz o que é contrário aos bons costumes. Se você der mais poder para ela, ela vai se tornar um grande problema. Ela vai causar um grande transtorno. A palavra do Senhor hoje fala, irmãos, que o Senhor conhece os corações. Ele conhece a fidelidade dos corações. Ele conhece, irmãos, quando o Senhor confia uma pequena bênção nas nossas mãos, o Senhor sabe quando nós cuidamos dela. E aquilo ali vai nos preparando para receber bênçãos maiores. E se hoje o Senhor está falando que vai tampar o saco que está furado, porque se estão drenando a tua bênção, você não acumula. A partir de hoje, vai haver bênção sem medida na vida da igreja.
porque o Senhor conhece a fidelidade do coração de cada um de nós que aqui estamos. É claro, irmãos, conseguimos ser justos, perfeitos, fiéis a todo momento na nossa vida? Não, erramos. Erramos na maneira de falar. Quantas vezes nós nos deparamos falando, Senhor, errei. Senhor, esse não é o exemplo que eu queria dar. Hoje, se nós analisarmos o nosso dia, com quem nós conversamos, por onde nós passamos, por certo, pode haver algum exemplo que você fala, Senhor, me perdoa. Irmãos, quando você se desperta para declarar para o Senhor que você não foi perfeito, o Senhor está vendo fidelidade no teu coração. Irmãos, estejamos todos inseridos nessa palavra. Hoje o Senhor nos despertou a respeito dessa parábola. É uma parábola que conta a história de alguém de baixo que ia drenando a benção de quem estava em cima, o provedor, aquele que cuidava, aquele que dava sustento, aquele que dava a condição de aquele que estava embaixo viver de maneira que ele não poderia viver com a própria situação, mas ele se valia da condição do Senhor que ele tinha para poder ter uma vida boa. E ainda assim ele foi infiel. E ainda assim, depois que ele foi tirado, ele continuou causando prejuízos por onde ele passou. Se o Senhor Jesus assim deixou escrito para nós, é assim que acontecia, é porque havia essa situação, e essa situação está presente na igreja na noite de hoje. Então o Senhor anuncia que o Senhor conhece a fidelidade do nosso coração. Irmãos, não importa se você está em cima, se está embaixo, mas o Senhor tem bênçãos que está sendo drenada. Se por obra de homem, se por obra de espírito, se por obra de força maligna, não sei. Mas hoje o Senhor coloca um pare nessa perturbação, nessa situação que está drenando a tua bênção. Saiamos aqui, irmãos, não esperançosos, mas saiamos da igreja hoje, quem está nos acompanhando pela internet, que possa terminar esse culto com a certeza. Se o Senhor precisar tirar, vai tirar. Se o Senhor precisar mudar, vai mudar. Aquele negócio que você acha que era bom para você, que você perdeu, o Senhor está preparando o caminho para que não haja drenagem da tua benção. Irmãos, na construção, nós temos algumas situações que às vezes você precisa fazer um dreno em uma tubulação pluvial. Essas calhas que a gente vê na estrada, que elas são colocadas para que a água da chuva vá, não inunda a estrada, e precisa ter uma caixa de retardo. Então, quando ela chega num certo nível de queda da água, ali é colocado brita, pedras pequenas, depois vai colocando pedra grande, e aquela água vai perdendo força, porque às vezes lá embaixo ela não pode chegar com muita força, que pode invadir casa, ela pode inundar pontes, e pode trazer transtorno para a sociedade. Então as pessoas, seja em canaletas pequenas, canaleta grande, ou no cursos de rios que são utilizados para transporte pluvial ou para geração de energia, você tem as caixas pequenas ou grandes de retardo. Ela ali faz um dreno da água. Tá certo, irmãos? Não é assim que funciona? Só que a água drena, mas ela passa. Hoje o Senhor não está falando que vai diminuir a frustração, não vai diminuir o prejuízo. O Senhor está falando que vai parar. Irmãos, acabou. Tenha certeza. Você pode não enxergar, mas o Senhor vai encher aquilo que está indo embora. Você vai ver a benção na tua mão, você vai poder contar, você vai enxergar e vai falar assim, o Senhor me ajudou. Porque nas nossas vidas, irmãos, quantas vezes, aqui é uma parábola do mordomo, quem foi que falou para o Senhor desse mordomo que ele estava roubando ou que ele estava trazendo prejuízo? Será que ele pegou um documento que comprovou? Será que alguém falou? Mas quem tem coragem de falar? Se aquele mordomo era da confiança do Senhor,
Quem fosse falar poderia sair no prejuízo maior. Falou, não, está mentindo. Não é verdade? Irmãos, mas o Senhor contou uma parábola que fala que acabou. Fala que o mordomo foi tirado. Por mais que ele tenha incitado algum prejuízo, ele não foi fiel. Quem não é fiel tem que ser tirado. Irmãos, acabou. O Senhor coloca um ponto final. Vai parar de drenar a tua benção. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Não sei onde o Senhor vai entrar. Todos nós temos necessidades nas mãos do Senhor. Alguns têm necessidade na saúde, outros têm necessidade na família, outros têm necessidade na justiça, outros têm... Irmãos, eu não sei onde está a tua necessidade. O Senhor sabe, mas o Senhor está prometendo que parou de drenar a tua benção. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite. Recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Saulo, não pode agradecer o culto por nós? O servo de Deus virá agradecer o culto. Em comunhão, agradecemos o Senhor com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Eterno Deus e bondoso Pai Celeste, no nome amado de Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, com os nossos corações cheios de alegria, cheios de graça, aleluia, estamos aqui te glorificando por mais um culto que Tu tem preparado para nós, Senhor. Graça nós te damos, Senhor, que nesta noite Tu aparecesse entre nós, aleluia, ouvimos os Teus hinos, oramos, aleluia, o nome do Senhor, ouvimos conselhos e maiormente, Senhor, nesta noite nós estamos saindo da Sua casa felizes, contentes pela Tua santa e bendita palavra. Glória ao nome do Senhor. A Tua palavra vem falando com as nossas almas, nos dizendo, aleluia, que aquilo em que nós não víamos, aleluia, o efeito, a partir desta palavra nós veremos o efeito, Senhor. E nesta noite estamos saindo daqui, aleluia, confiante, agarrado na Tua palavra, aleluia. Aquele que nos envergonhava, aqueles que nos deixou para baixo, vai ficar confundido, envergonhado pela Tua palavra. Guarda esta palavra dentro do nosso coração, Senhor, para que na hora que nós levantar amanhã, levantaremos diferente, glorificaremos diferente, aleluia, glória ao nome do Senhor, falaremos novas línguas, falaremos daquilo que Tu tem operado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, aleluia, ao nome do Senhor, aquilo que estava mirrando, estava acabando, aleluia, que já tinha colocado uma pedra de condenação, aleluia, na nossa vida, nós vamos sair daqui agarrado na Tua palavra e dizendo para o nosso adversário que Tu está conosco, que Tu é conosco, e aonde nós entrarmos haverá prosperidade, graça nós te damos, Senhor. Guarda essa palavra dentro do nosso coração, para que amanhã nós possamos dizer para o nosso adversário: Deus está comigo, Deus é comigo, aleluia, ao nome do Senhor, e que a nossa vitória, estamos saindo de braços dados com ela agora. Graça te damos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus,
Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Criador. Bem, queridos irmãos, queridas irmãs, na frente dos bancos, na frente, atrás do encosto, na frente de onde nós nos sentamos, tem os envelopes para que possamos fazer as nossas ofertas ao Senhor. É fato que você está fazendo oferta na igreja, mas você está oferecendo o seu sacrifício ao Senhor. Então, se você precisa utilizar a máquina de cartão de crédito ou débito, basta se dirigir à portaria para fazer a sua oferta, o seu dízimo, dar a tua contribuição, a tua coleta. Todo o fruto da igreja volta em benefício da própria igreja, seja no custeio da energia, da água, dos serviços que são feitos na igreja e também no atendimento dos necessitados. Está bem assim? Enquanto a serva de Deus está na portaria, vamos preparar o hino 42, para que ao final do serviço das irmãs que possamos agradecer as ofertas e depois nós iremos cantar o hino de agradecimento. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer as ofertas, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, a Ti elevamos a nossa voz nesse momento, agradecendo pelo amor, pelo cuidado, pelo despertamento que o Alto tem feito com a nossa querida Irmandade para ofertar mais uma vez nessa noite. Permita que da onde saiu a oferta, Senhor, haja bênçãos sem medida pelo amor do Teu nome, e aquele que não pôde ou não veio preparado, nós te pedimos, Senhor, supre toda necessidade e abençoa desde os céus pelo amor do Teu santo nome. Cumpra a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Nós cremos que Tu falou com as nossas almas e que haverá bênção nas nossas vidas. Permita, Senhor, que o fruto do amor dessa igreja possa suprir uma multidão, Senhor, e que todos aqueles que forem supridos possam receber também uma oração, um carinho, um abraço, e que Tu possa fazer uma obra de reedificação na vida de cada um. Tudo isso colocamos nas Tuas mãos, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, a vida da nossa família. Tudo isso pedimos com rendimento de graças por Jesus nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo. Vamos cantar, irmãos, com bastante comunhão, mas com bastante alegria, o hino 42. Yeah.
Recebamos todos, amados irmãos, querida Irmandade, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.